Ah, se todos os brasileiros conseguissem o que o senhor José alcançou. A alegria, principalmente. Foram muitas lutas, mas o saldo tem que ser bom. Não é mesmo? Eu veja, quando eu arrumei a companheira que uma senhora disse que estava do marido, que eu comecei a valorizar-me mais, e ela veio a ficar grávida, eu pensei no futuro dela, deixar uma pensão, alguma coisa para meu filho, para ela, que até então eu não pensava muito em futuro da minha vida. E comprei da Coab uma moradia, e essas coisas hoje estão servindo para mim mesmo, a aposentadoria serviu para mim mesmo, meus filhos já estão adultos, a companheira não precisou do meu apoio, e pensando nos outros, terminou servindo para mim. Por isso que é importante quando você pensa mais nos outros, né? Fica fazer aquela de querer agradar mais os outros do que a gente, que é uma questão do lado do princípio da vida, né? Esse ensinamento parte do princípio da vida. Agradar, mas não importar muito com agrada você. Porque é que nem a gente estava falando, se você buscar o reino do céu e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Né? Agora, se eu usar o eu, porque eu não sou nada, quer dizer, em parte, né? Na parte espiritual, quer dizer que não sou nada. Quem habita em nós, quem faz coisa para nós é Deus, né? Agora, usar esse ego, porque nós não somos muita coisa. Amanhã a gente cai duro por ali. Então, é bom se a gente disser, olha, amanhã, se Deus permitir, eu faço tal coisa. Falar direto é até maligno, né? Nós não somos nada. Sem Deus, o ser humano não é nada. Tem que ter a ajuda de Deus, né? Sem dúvida. Claro. Então, eu acho que uma benção que Deus me deu, esse dom de pensar no outro, e depois vai servir para mim mesmo, né? Que nós somos membros um do outro. Se eu fizer o mal para alguém, vai dividir isso para mim. Se eu fizer uma parte boa, também vai ficar bom para mim, né? E seria bom que o ser humano conhecesse, todos tivessem essa consciência, né? Aí quando eu só vim ter uma vida hoje agradável, boa, nada me assopra no ouvido, nada me assusta, quando cheguei a essa conclusão que não sou mais nem menos do que ninguém. E se eu tenho que viver, o outro também tem. Algumas vezes quando eu comecei a achar o cara, eu não podia ter uma cadeira do meu lado que me atrapalhava. Quem está atrapalhado sou eu, né? Porque o pão, cada um tem direito ao seu pão. Se alguém encostar aqui do meu lado, nunca ele vai me atrapalhar. Agora, se eu criar esse campo, que eu vou me atrapalhar porque eu criei. Não é ele que me incomoda, mas eu, né? Então, é bom tomar cuidado com os egos, né? O ego destrói. O senhor considera importante a vida espiritual, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Ela é necessária. E ela precisa de alimento, senão ela morre, né? Porque o alimento é ouvir a palavra de Deus e armazenar os conselhos de Deus, né? Esse é o alimento para o espírito. Bom, para mim então foi comovente a atenção de vocês, a visita, ou seja, mais do que a visita. Eu fico grato e quero que Deus abençoe vocês e a todos, né? Esse mundo dos empreendimentos, profissões e carreiras é mesmo fascinante, onde tudo é possível. Mas qual o caminho natural? Se conformar com a pobreza e viver se lamentando ou batalhar por um futuro melhor? Para o menino que nasceu às margens do Rio Grande, em São Batista do Glória, Minas Gerais, a opção foi ir à luta. E o melhor, com criatividade e inovação. Apenas vender produtos? Algo mais. Vender alegria. Superar uma simples estratégia para vencer a concorrência. Diógenes, eu tinha 8 anos e meio de idade quando comecei a trabalhar. Quando eu vendia 1 quilo de tomate para as minhas freguesas, eu queria que ela levasse 1 quilo de bom humor, 1 quilo de alegria para casa.
Então nós precisamos vender alegria, nós precisamos vender um grande sorriso no rosto. É ele que abre todas as portas da interação social. O menino Girzinho, como se fala em Minas, sai de uma plantação no interior daquele estado e vai para outra cidade mineira, Itaú. Aí começa a pôr em prática esses dons de empreendedor. O caminhão da imigração chegou em Itaú de Minas, uma cidade na época ceifada pelo pó que caía 24 horas em cima das casas, o pó do cimento, do cal. E ali eu aprendi que tudo que eu havia adquirido em termos de habilidades e competências para cultivar a terra não poderia ser utilizado. Fui para a frente da fábrica e descobri que os homens, mesmo debaixo daquele pó, amavam ter o sapato brilhando. Passei numa mercearia, pedi uns pedaços de madeira, do dentista levei umas escovas de dente usada e do alfaiate uns pedaços de pano. Fui para casa e construí a minha primeira caixinha de engraxate. Então é muito importante que tudo que venhamos a fazer, que a gente faça com espírito inovador e com muita alegria. Foi no interior de São Paulo, São Carlos, que o jovem Gil se formou em fisioterapia e fez mestrado pela Universidade Federal daquela cidade. Eu queria estudar o movimento humano, como o cérebro controla os movimentos à medida que os realizamos. O mestre em fisioterapia queria mais. Se sentia apaixonado pela carreira e pelo aprimoramento dos conhecimentos. Era preciso evoluir, vencer a dificuldade em aprender o idioma inglês e o medo das taturanas. Aos 5 anos de idade, alguém veio entregar um pacote em casa e eu confundi um corinho que saía da bicicleta com a taturana. Quando eu pego no chão e entrego para minha mãe, eis que sinto uma dor terrível. E durante meses eu assistia na parede do meu quarto filmes de terror quando apagava a luz. E na rígida educação de meu pai não poderia acender a luz nem socorrer ao leito materno. Só me restou uma opção: controlar o medo. Isto foi muito importante na minha vida, porque em vários momentos eu fui confrontado com o medo que se apresentou de várias formas. Eficiência, controle e inovação. Seria uma caixinha de engraxate sofisticada? Que conjunto de habilidades e competências é este, capaz de envolver toda uma categoria e promover mudanças? Eu estava um dia num evento científico e os empresários me cobravam como poderiam um PhD com pós-doutorado deixar que o conselho fosse administrado da forma com que vinha por anos. Então percebi que, na verdade, eu era o problema e a solução, e que em vez de ficar reclamando e culpando o outro, eu deveria assumir na plenitude a minha cidadania. Então fui entender como que se chegava ao Conselho, que é uma autarquia pública federal, cuja missão maior é garantir à população que ela tenha acesso aos serviços dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais e que esses serviços sejam de qualidade, que esses serviços agreguem virtudes à vida. E para mim, tudo isto foi mais uma caixinha de engraxate que eu construí. Mas todo este progresso está aliado a atitudes ecologicamente corretas. Aqui, o uso de papel e impressões é super limitado, graças a modernos programas de informática. Movimento de mãos e braços que respeitam os movimentos das folhas e troncos das árvores. Nós procuramos dar à administração pública esse salto de qualidade que o sistema bancário teve. E, se me permite, com um pouco mais de inovação,
com um pouco mais de tecnologia. Empreendedor do começo ao fim. Será que este ser de ousadia e coragem deve se basear apenas pelo dom natural? Diógenes, os estudos científicos mostram que o que somos, 50% é genético, é o que herdamos de nossos pais. Então, obviamente que alguns de nós nascemos com a predisposição para tocar piano, para tocar um negócio e assim sucessivamente. Mas 50% também pode ser aprendido. Na verdade, esses dois mundos, quando se encontram, nós temos realmente pessoas que vão sobressair em algumas áreas. Quando ele une esse dom natural que ele herdou com uma grande perseverança para aprender, para desenvolver, né, é onde nós temos os grandes sucessos em todas as áreas do desenvolvimento humano. Né? O Dinheiro e Negócios fica por aqui. Mande sua sugestão para dinheiroenegócios@ritv.com.br. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau!